Hebreus 3, 7 a 10. Hoje temos dois versículos, ou melhor, temos duas passagens-chave que nós vamos usar para a nossa meditação esta manhã. Quer que eu diga amém? Hebreus 3, 7 a 10. Vamos ler todos numa só voz. Cuide que todos nós temos a mesma versão. Assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Amém. Aleluia. E não é de Olinda a palavra de oração? Aleluia. Obrigado, Deus. Louvado seja, Senhor, teu nome. Glorifica, Pai, teu nome, Deus. Amém. Podemos tomar os assentos? Nós estamos vivendo momentos muito delicados, momentos muito difíceis, em que também pode-se constatar pela própria experiência. Quando olhamos para a nossa volta, conseguimos constatar coisas estranhas que têm acontecido. Mudanças a vários níveis. Mudanças a vários níveis. Os sistemas estão a mudar. As organizações estão a mudar. A maneira das pessoas pensarem está a mudar. A maneira das pessoas agirem muda. Em consequência da mudança nessa maneira de pensar. Uma nova maneira de ver o mundo nasce na vida das pessoas. E isso às vezes condiciona a nossa disponibilidade de seguirmos aquilo que é preceito, aquilo que é princípio. E parece que chega um momento que nós decidimos baseados em conveniências. Aquilo que parece bom, parece favorável para nós, no momento, nós assumimos que sim. E quando não é favorável, nós também assumimos que não dá. E essa maneira de fazer as coisas, ela entrou também. Nós somos pessoas, como pessoas estamos na sociedade. Então as tendências sociais, elas se manifestam nos grupos que estão nessa sociedade. Em consequência disso, a igreja, ela tem experimentado dinâmicas, o impacto das dinâmicas sociais, das mudanças sociais.
Só que nós, como igreja, precisamos de compreender o que significa fazer parte do corpo de Cristo. O que significa? Qual foi a condição que nós tivemos que preencher para nos tornarmos parte da igreja? Para nos tornarmos membros do corpo de Cristo. Porque igreja vem de eclesia, que quer dizer chamados para fora. Em qualquer situação na história humana, nós sempre fomos chamados para fora. De qualquer sistema humano, de qualquer forma de organização, que não se conformam com as Escrituras. Nós não nos identificamos com isso. Então nós precisamos de compreender o tempo que nós estamos. Nós somos bombardeados por todos os cantos. Somos bombardeados por todos os cantos. E em algum momento começa a aparecer aqui aquilo que é geralmente aceito, aquilo que é assumido como sendo a maneira de estar, que deve ser. Então isso é bom para nós, porque todos fazem assim. É bom porque todos fazem assim. E nós não somos estranhos ao mundo. Nós estamos no mundo também. Então começamos a pensar assim, que nós não somos estranhos ao mundo. Mas sempre nós temos obrigação de, em cada momento na vida, nós nos identificarmos com o nosso Senhor. Nós nos identificarmos com aquilo que Ele diz que nós temos que fazer. Esse tempo, nós temos assistido muita apostasia. Apostasia é dar costas à fé, dar costas ao Salvador, e para tomar um outro caminho. E a nossa mente, o nosso ouvido, acaba se tornando o maior campo de batalha. Porque todas as coisas, conforme nós lemos aqui na Bíblia, ganham o seu significado, dependendo de como você ouve. Ganha o seu significado, dependendo de como você ouve. A maneira como você ouve determina o trilho, o caminho que você vai começar a seguir. A maneira como você ouve. Por isso, se você ouvir coisa erradamente, ou se você ouvir coisa errada, você não pode seguir o que é certo. Você seguirá aquilo que for errado. Se você ouvir o que é errado, é assumir aquilo. Não interessa se você é inocente, assumir o erro como sendo verdade. Mas ele nunca lhe levará à verdade, porque é erro. Se você está a fazer exercício matemático e você coloca uma fórmula errada, mesmo que você esteja sincero no que está fazendo, pensando que a fórmula é aquela, não lhe levará ao resultado esperado. Por quê? Porque a fórmula está errada. E a fórmula, numa operação matemática, estabelece o caminho. Ela estabelece o caminho. Então nós também, o que nós ouvimos, estabelece o caminho. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos enganar, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Você não pode estar mal acompanhado na sua vida e você manter-se com um bom costume. A má companhia vai corroer o seu costume, enquanto que a boa companhia vai forjar você, fazer você um homem novo, fazer você uma pessoa diferente. Então você tem que saber com quem você vai andar, porque este grupo de pessoas com que você andar vai determinar o caminho, vai determinar o seu caráter, vai forjar o seu caráter. Por isso é importante saber escolher com quem andar, onde estar. Tudo isso é muito importante. Mas nós aqui lemos a carta de Paulo aos Hebreus, e que nosso tema nesta manhã é: não endureça o seu coração, tenha ouvido para ouvir. Não endureça o seu coração, tenha ouvido para ouvir. Muitas pessoas que se tornam religiosas só vão à igreja, mas daí elas não aproveitam nada. Têm problemas com a audição. Não estou dizendo do órgão auditivo, mas a disponibilidade dessas pessoas é ouvir.
E ouvir, em que contexto estou a dizer ouvir? Não estou a dizer ouvir, quer dizer, você, a sua capacidade de captar sons. Não é isso que estou a dizer. Ouvir, quer dizer, para você assumir o que você está a aprender e você andar naquilo ali. Por isso, muitas vezes, quando a gente ouve uma coisa, às vezes diz sim, depois faz outra, as pessoas acabam dizendo, mas este aqui não ouve. Quero dizer o quê? Que a pessoa senta, até para na cabeça, dizer que sim, é verdade. Isto aqui é verdade. Mas nada. Hoje, aquela palavra nada. Deus falou mesmo. Mas daí, a pessoa não toma medidas para tomar um caminho que se conforme com o que ele ouviu. Então, essa pessoa não ouve. Mesmo esteja aí a abanar a cabeça. Mas se daí não faz nada com o que recebeu no coração, então não ouve. Até não diria que recebeu no coração, porque o salmista diz, a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Então quando a palavra deixa o coração, ela está estabelecida, ela está confirmada. Então muitas vezes nós ouvimos só, e pronto, daí nós não deixamos ela ser digerida pela nossa alma, pelo nosso espírito. Então aqui nós lemos a palavra do Senhor. O nosso tema sai mesmo daqui. Esse é o assunto que nós estamos a tratar. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não hoje, é isso. Se ouvirdes hoje a sua voz, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram. Aqui o escritor aos Hebreus, ele está a fazer uma citação. Isso está escrito lá. Aconteceu. O irmão pode ver lá no livro de Êxodo, Números, eles contam essa história. O que aconteceu no deserto? O povo ouviu, mas não quis seguir. Quando diz eles viram a minha indignação, está a falar dos 40 anos como peregrinos pelo deserto. Uma viagem de muito pouco tempo. Segundo as pessoas, os estudiosos, eram máximo 3 dias. 3 dias eles podiam sair do Egito para a terra prometida. Mas Deus disse, não, temos que usar o caminho longo. Então eles foram lá espiar a terra 40 dias. E voltaram. 2 pessoas com boas notícias. Caleb e Josué. O resto, os 10, porque eram 12, trouxeram mais notícias. Então Deus disse para eles, ok, já que é assim, vocês se rebelaram, todos vocês, e foram espiar, com toda a multidão de homens e mulheres que está aqui. A partir dos 20 anos para cima, vão morrer aqui, durante 40 anos. Deus deu um dia que eles foram espiar para 1 ano no deserto. Então eles entraram, estavam em Cades Barnea, e ali permaneceram. E os espias saíram, foram ver a terra. E quando voltaram, era suposto que eles trouxessem uma boa notícia. Dizer que a terra é boa, a terra de fato emana leite e mel, como Deus prometeu. Então, vamos arregaçar as mangas, temos que tomar a terra conforme a promessa. Não fizeram assim. Eles voltaram 10. E por isso parece que a maioria diz a verdade. 10 disseram, nem pensar. Não somos nós aqui, parece gafanhotos diante deles, vamos conseguir. Aqueles são homens grandes. Quer dizer, eles inferiorizaram-se. Disseram, nós somos como gafanhotos diante deles. Como se eles tivessem entrado nos olhos daqueles homens, os nativos, e eles se vissem como eles são vistos. Eles disseram, nós somos como gafanhotos diante deles. Não ouçam esses 2 aqui que dizem que vamos conseguir. De resto são 4 olhos aqui. Nós temos 20 olhos, somos 10 pessoas aqui. Estamos a dizer que Israel não tem futuro, não tem esperança naquele sítio. E Caleb e Josué diziam, olha, Deus se nos prometeu aquela terra, nós vamos entrar. Porque aquela peleja não é nossa, pertence ao Senhor. Os outros disseram, nada disso, nada disso. E o povo ficou alvoroçado, começaram a já querer apedrejar a Moisés, apedrejar a Josué e Caleb. Foram por aí para fora, fica atrás, vocês não têm palavra nenhuma, só enganaram o povo aqui. É melhor levantarmos para nós capitães que nos conduzam de regresso ao Egito. E esse desejo deles de voltar para o Egito
falava de um desejo de alguém que está a caminhar com o Senhor, que em algum momento pensa voltar para trás, para voltar a assumir a velha vida que ele seguia. E muitas vezes acontece, é isso que é chamado de apostasia, o tikelotuli. As pessoas estão na casa do Senhor, estão a andar com o Senhor, mas eles não estão a perceber nada e não encontram motivo para eles continuarem a caminhar com o Senhor rumo às promessas que Ele fez. Então eles começam a pensar, não, é melhor a gente de alguma forma conseguir o que queremos, mesmo que seja de outra maneira. O que nos interessa a nós é conseguirmos. Então, nesse caso, os fins justificam os meios. Nós queremos isto aqui. Por isso que outros roubam. Por quê? Epa, não, eu quero carro. Mas caro, preciso trabalhar, ter dinheiro para comprar. Epa. Então ele sai com as chaves dele, você quer? Pega carro, vai embora, correr. E diz que o carro é meu. Aconteceu no Brasil. Distorção. Tem pessoas com zona de distorção psicológica muito forte. O ladrão entrou numa casa e ele rouba um carro. Só que a polícia aí começa a procurar, o carro não está apanhado. Ele já gozar a vida com o carro do dono. Ele entra numa farmácia, rouba lá na farmácia. Quando ele sai, apanha o carro, foi tomado. Ele ficou muito chateado, começou a quase a chutar o chão. E o que ele fez? Ele correu para a polícia. E dar dados do carro, disse, acabo de perder um carro. Quando a polícia foi ver ali nos cadastros, no sistema, o carro era roubado. Disseram, senhor, senta aqui. Esse carro tem problema, a polícia está a procurar. Esse carro é de quê? Disse, o carro é meu, o carro é meu. Na televisão, o carro é meu, senhor, não me compliquem. Disse, mas como que você é o dono do carro se temos registro da perda desse carro? Disse, este carro é meu porque eu roubei, meu senhor, não está percebendo? Roubei o carro para mim. E desde que eu roubei, o carro é meu, senhor. Por isso, faça o vosso trabalho, apanhe-me esse ladrão para me devolver o carro. O ladrão foi roubado. E o ladrão vai queixar a polícia para a polícia perseguir o amigo dele que roubou também. Está vendo zona de distorção? Ele pensa que... E acontece assim no mundo. Ele pega uma coisa, ele pensa que não é aquilo. Diz, eu trabalhei, senhor. Quer dizer, roubar se tornou profissão. Eu trabalhei, senhor. Então, por favor, senta, fica aqui. Você tem contas para ajustar com a lei. Viu? E o Senhor Jesus Cristo sempre deu ênfase à questão de você saber ouvir. Se você não saber ouvir, às vezes nós ouvimos coisas no gabinete onde nós estamos a trabalhar. Pessoas vêm, quando começa a falar, e ele fala cheio de si. Você ouve aquilo ali, mas como é que esta pessoa está a pensar assim? Porque não há razão. Até nos casamentos acontece muitas vezes assim. Um se levanta, fica cheio de si, começa... Quando fala, você vê uma segurança muito grande na maneira como fala. Mas está errada a pessoa. E ele não quer assumir o erro. Porque pensa de uma certa maneira. Ele assume que isto é assim mesmo. Você imaginou um ladrão frente da polícia a exigir que o carro dele, quer dizer, o carro que ele roubou, seja restituído a ele. E não o dono do qual ele tirou o carro. E ela diz que não. Isso é ilegal, senhor. Está me a prender por quê? Eu fui roubado, ainda me prende. Então, irmão, veja o que você anda a ouvir. Veja o que você está a pensar. Mas vamos ver isso. Às vezes nós pensamos que podemos negociar com Deus. Por quê? Porque nós ouvimos as suas ordens, mas pensamos que podemos planejar nos tornar fiéis mais tarde. Nós ouvimos as recomendações, nós ouvimos as ordens, mas no nosso pensamento, nós podemos por enquanto continuar como estamos e com o plano de nós sermos fiéis a partir de um dia que nós estabelecemos. Então colocamos a possibilidade de fazer algum negócio com Deus. Somos empreendedores. Podemos ir sentar com Deus e negociar a nossa causa. Dizer, por favor, sim, Deus, espera um pouco. Eu preciso ainda de terminar isto. Sendo que é coisa pecaminosa onde a pessoa está. Mas ela está com uma zona de tranquilidade muito grande na sua mente. Que ela não se perturba com o fato de querer bater ao gabinete de Deus para negociar seus atos pecaminosos. Não está preocupado. Ele pensa que está certo. Ele pensa que está certo.
Então, qual é o resultado? Ele continua a tolerar coisas que ele sabe serem más. Por quê? Porque ele emite uma espécie de luz para iluminar zonas de erro. E aquela luz natural, aquela luz da carne dele, torna os seus atos pequenininhos aos seus próprios olhos. Já viu? São coisas que para Deus são um caso sério. Mas a luz da carne, que na verdade a Bíblia chama trevas. Quando a luz que está no teu corpo for em trevas, quão grandes serão tais trevas? É o que disse o Senhor Jesus Cristo. Então, alguns, movidos por esse tipo de luz, que são trevas, eles minimizam a gravidade das coisas. E passam a ver aquelas coisas como pequenininhas. E que Deus, como misericordioso, passará por cima daquelas coisas. Sendo que Deus não pode fazer isso. Deus não pode fazer isso. Ele não pode passar por cima de coisa que claramente contraria a sua palavra. Então nós precisamos de nos tornar cada vez mais vigilantes. Domingo passado eu preguei aqui, como está a ver aqui, o vídeo está a ser, a imagem está a ser tomada no formato de vídeo. E alguém mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp a perguntar: pastor, eu vi aí a mensagem no YouTube sobre os 4 desdobramentos da salvação do pecado. É possível o cristão pecar? Eu não respondi essa pergunta ainda. Mas achei muito estranho que alguém me perguntasse uma coisa assim. Se é possível um cristão pecar? Talvez você tenha essa dúvida. Mas a minha questão é: o que te diz a tua natureza? O que te diz a tua natureza? É como você ainda hoje, como crente, perguntar: pastor, será que o crente apanha sono? Mas você como pessoa, quer dormir ou não quer dormir? Pastor, um crente fica com fome? Está a perguntar a mim isso? Você como pessoa. Tá, você como pessoa, diz que é crente. A natureza que te ensina que podes pecar ou não podes pecar. Há coisas que a natureza te ensina, te responde isso. E Jesus disse para os discípulos: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso vocês devem orar muito e vigiar. Agora você é crente, não sabe se o cristão peca ou não. Pode pecar ou não. O cristão peca. O ideal é que ele nunca chegasse a pecar. Mas quando pecar, tem que saber que temos um advogado. E se confessarmos a ele os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas não deve ser um pecado propositado. Chama-se tropeço. Se você tropeçar e cair, imediatamente você se ergue do chão e corra para o Salvador. A salvação está em Cristo, não é para pessoas que querem viver. Quer dizer, você vê uma pessoa que tem uma oficina, mesmo se a oficina for do seu pai, você pega carro, de propósito vai contra um poste, pá, parte o carro. Depois liga, vê aquele carro para rebocar, reboca o carro para a oficina, arranja. Um dia que sai da oficina, 2 dias depois, de propósito, vai contra uma parede, pá, parte o carro. Quer dizer, mesmo que seja a oficina do seu pai, imagina isso. Ou você como pai, seu filho a fazer isso. Você começa a ver, mas como assim? Então, pessoas que Deus perdoa e lhes garante a salvação são os que, quando confessam os seus pecados, decidem por caminhar na sua luz, na luz de Deus. Isso implica o quê? Em que não tornem mais para cometer os mesmos pecados que cometiam antes. Ou que um dia na caminhada da fé cometeram, tiveram um deslize e cometeram. É isso que nós precisamos de compreender. Não é viver a fazer a mesma coisa, é fazer a mesma coisa. E se eu tenho um advogado, como assim? Existem princípios que nós temos que seguir. E nós precisamos de perceber. Nós quando vamos abrir aí, em Marcos 4,
Marcos 4. Só para terminarmos já. Marcos 4. Marcos 4. 21 a 25. O Senhor fala disto. O Senhor fala disto. Da necessidade de nós sabermos ouvir. 21 a 25. E disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Jesus fala essas palavras depois que ele traz a luz na mente dos discípulos sobre a parábola do semeador, em que ele mostra 4 tipos de terra. E ele mostrou a eles que aquela parábola falava de 4 formas, ou de 4 grupos em que os ouvintes podem ser distribuídos, na maneira como eles recebem o Evangelho. 4. Então, depois que Jesus termina com aquela parábola, e em algum momento eles mostram aos discípulos o significado, então ele já começa a falar essas coisas. Disse que não há uma candeia, quer dizer, uma luz não é para ficar embaixo da cama, ou não é para ficar escondida. Ela é colocada no lugar onde vai dar luz às pessoas. Por isso também não é vontade de Deus, na parábola dos 4 tipos de terra, nos lugares onde a semente caiu. A primeira semente caiu à beira da estrada, e veio uma ave, a tomou. Isso representa a pessoa que ouve, e a palavra não senta no coração. E por causa disso, o diabo vem e arrebata aquela semente, aquela palavra. Isso não é o normal. O normal é que, uma vez entregue a palavra, seja manifesto que a palavra caiu no coração de uma pessoa. Por quê? Porque não se acende. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Qualquer que está exposto ao Evangelho devia estar manifesto que esta pessoa foi evangelizada. Esse é o princípio. Devia estar manifesto que este indivíduo, esta pessoa foi evangelizada. E não uma pessoa ser evangelizada e parece que nada acontece, fruto do Evangelho que recebeu. Mas por causa de quê? Jesus está a mostrar que é preciso que haja atenção em como ouvir. E diz que, porque não há nada encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto. Essa é uma relação de causa e efeito. É como nós dizemos assim, nós não estamos aqui para colher o que nós semeamos. Nós estamos aqui para semearmos o que vamos colher. Quer seja coisa boa que semeia, quer seja coisa má. Mas o que você semear, isso você vai colher. Então, esse princípio está patente aqui. Disse que e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Quer dizer, é como se você estivesse a fazer uma coisa com o propósito de que aquela coisa saia, não fique escondida. Por princípio, tudo que fazemos, quer seja bom, quer seja mal, vai ser revelado. O que Jesus está a dizer? Tudo que fazemos, nem que a nossa intenção seja de nunca chegar a ser conhecida essa coisa, mas um dia ela será pregoada nos telhados, o que você fez em oculto. É preciso saber ouvir. Saber ouvir.
E por isso, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E ser-vos ainda acrescentado. Ouvir é como um negócio. Ouvir é como um negócio. Bom negócio é aquele que, acima do que você investiu, há um acréscimo ali, que é chamado lucro. Não é? Então você, quando ouvir, vai lhe trazer acréscimo. Quer para a vida, quer para a morte. Por isso aquele que querer for batizado será salvo, mas aquele que não querer será condenado. A mesma palavra, veja só. Estou a falar aqui palavras de vida e de paz que Deus tem para nós. Mas a maneira como nós vamos reagir pode dar vida em abundância, como Jesus prometeu, a uns e morte e danação eterna para outros. Essa mesma palavra. Essa mesma palavra que estou a falar aí. Conduz a uns para a condenação, conduz a outros para a salvação, para a comunhão com Deus, e a outros para a rejeição. Porque ele veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam. Esse versículo hoje se aplica a nós. Na verdade, no contexto em que foi escrito, foi para Israel, veio para os seus de Israel. Mas, no nosso contexto, há aqueles que foram eleitos e que devem responder positivamente ao Evangelho, para a sua salvação. Devem responder positivamente para a sua salvação. Mas se essas pessoas optarem por não aceitarem o Evangelho, acima do que Jesus já fez, não há mais nada para fazer. E aí parece que Deus escolheu uns e destinou para a salvação eterna e a outros para a condenação eterna. Não. Deus já não fez isso. Deus já não fez isso. Deus criou condições para que todos nós tivéssemos o mesmo, ou tivéssemos a mesma oportunidade, tivéssemos a mesma cobertura. Nós fomos alcançados pela mesma obra redentora de Cristo. E não há ninguém que é mais privilegiado que o outro. Nós viemos de contextos diferentes aqui, de famílias diferentes aqui, outros com melhores condições que os outros. Aqui mesmo, aqui, pouca gente que está aqui. Mas, quando o assunto foi a oportunidade de vir para aqui, ninguém teve melhor que o outro. Assim o relógio seu está a contar o tempo. Não há diferenças, a não ser que os relógios não estão sincronizados. Quer dizer, para toda hora ser o mesmo tempo. Pode diferir. Mas o tempo anda da mesma maneira para todos. Ninguém viverá 25 horas porque é rico e o outro 23 porque é pobre. Todos são 24 horas. E nisto, ninguém se gloria. Você pode se gloriar por outras coisas. E não o tempo que você vive. E Deus reduziu a salvação numa unidade, que é a fé. Então Cristo morreu para salvar a todos aqueles que pela fé se chegarem a Ele. Não interessa se são ricos ou pobres, são brancos ou negros. Não interessa. E assim também, o que Deus fala é para a salvação daquele que tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, compreendeu? É isso que nós precisamos. Não pode pensar que é privilegiado. Não, irmão. O nosso privilégio, é privilégio sim. Para os membros, para aqueles que estão em plena comunhão com Cristo, eles têm bênçãos. E são inumeráveis. Outras existem, nem temos ideia. Dificilmente só pela nossa mente. Ou podemos traduzir em palavras aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas tem que saber uma coisa, irmão. Seja verdadeiro. Seja verdadeiramente um verdadeiro crente. Eu estou a repetir essa palavra de propósito. Para dar ênfase à necessidade profunda de nós vivermos vidas separadas para Deus.
Irmão, está compreendendo? Irmão, está compreendendo? Tenha ouvido para ouvir. Tenha ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Não seja esperto para negociar com Deus. Permitir que a tua carne te dê uma sabedoria que nada pode fazer a teu favor. Para minimizar a vida de separação que você vive na terra. A vez de todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram.